Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre um dado preocupante divulgado pelo IBGE. Faltam leitos de UTI neonatal oferecidos pelo SUS em quase todos os municípios do Brasil e apenas metade deles oferece parto hospitalar na rede de saúde. Também vamos falar sobre como se tornar um microempreendedor individual, uma maneira de ter o próprio negócio com mais facilidades e menos impostos. Uma pesquisa sobre o perfil dos estados e dos municípios, divulgada pelo IBGE, revelou dados preocupantes. Mais de 93% das cidades brasileiras não possuem leitos de UTI neonatal nos estabelecimentos públicos conveniados ao SUS. Em relação ao parto hospitalar, 49,6%, ou seja, quase a metade dos municípios, tem estabelecimentos que oferecem esse serviço nas redes de saúde. Vamos conversar um pouquinho mais sobre o assunto com o pediatra e também membro do Comitê de Mortalidade Infantil de Alagoas, Cláudio Soriano. Doutor, bem-vindo ao nosso programa. Vamos começar falando da UTI, das UTIs neonatais de um modo geral. Por que um número tão grande de municípios sem elas? Precisamos compreender, né? Primeiro, agradecer o convite, né, de estar aqui. E, na verdade, nós estamos prestando um serviço público, né, onde a grande preocupação é compreender que talvez duas palavras definam muito bem o momento que nós estamos vivendo hoje. Avanços e desafios. O próprio Unicef tem utilizado esses termos, né, essas palavras, colocando claramente o que nós vivenciamos em Alagoas. Em termos de avanços, houve uma redução de mais de 50% da mortalidade infantil nos últimos 10 anos. Isso é um ponto muito importante, né? Para se ter uma ideia, né, principalmente nos últimos 15 anos, se a gente for ter uma ideia, em 2000 nós perdíamos mais de 2.000 crianças por ano. E mesmo são dados ainda subnotificados, e a partir de 2010 esses números já reduziram para menos de 1.000, né, mortes ao ano. Infelizmente, por outro lado, se a gente está reduzindo a mortalidade infantil, ou seja, as mortes abaixo de 1 ano, nós temos, por outro lado, um aumento das mortes por causas externas, como acidentes e violência, na faixa etária de adolescentes e de adultos jovens, principalmente. Mas, se formos analisar, hoje nós otimizamos muitos os serviços, tanto públicos como particulares do nosso Estado, mas existe uma demanda reprimida muito grande, né? Ao mesmo tempo que muitas crianças, né, estão deixando de morrer intraútero ou deixando de morrer no primeiro dia de vida, né, do nascimento, por uma otimização dessa assistência, tanto do pré-natal, que avançou, mas ainda pelo menos avançou quantitativamente em número, mas em qualidade precisa ainda avançar muito mais. A assistência ao parto também, né, houve uma melhora importante, mas do ponto de vista qualitativo precisamos melhorar muito. Em resumo, os 3 aspectos importantes na redução da morbidade, mortalidade materna e infantil estão relacionados a 3 pontos importantes, que seriam, primeiro, a questão do protagonismo das famílias, uma melhor educação em saúde, onde a própria gestante perceba e compreenda o que pode acontecer, né, durante a gestação, ter o acesso, né, em especial acesso ao pré-natal, ao parto e ao acompanhamento dessa criança após o nascimento, e a qualidade do atendimento. Esses 3 itens, protagonismo das famílias, educação em saúde, acesso e qualidade do atendimento, fazem uma diferença muito grande. Nós reconhecemos os avanços que tivemos nos últimos anos, mas os desafios são muito grandes. Um componente importante, por exemplo, a mortalidade infantil próximo do ano 2000, eram números muito elevados, houve uma redução de mais de 50%. Mas, por outro lado, nós ainda encontramos situações como, por exemplo, a questão da anóxia, que é a falta de oxigênio na hora do nascimento, que mostra muito bem a dificuldade do manejo da gestante ou do próprio recém-nascido. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem feito uma campanha muito grande chamada Primeiro Minuto de Ouro, onde nós aqui da Sociedade Alagoana de Pediatria, junto com as maternidades, e estamos fazendo uma série, já fazemos há bastante tempo, e continuamos com isso, uma série de capacitações aos recém-nascidos, quer dizer, aos profissionais que trabalham com os recém-nascidos, tanto médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, técnicos de enfermagem, e com isso a gente tenta melhorar a assistência ao parto, a esse recém-nascido. Para você ter uma ideia, 25% das mortes que acontecem no primeiro ano de vida estão concentradas no primeiro dia, 20% a 25%, e 50% acontece na primeira semana de vida deste bebê. Então, você tem que melhorar como um todo. E o Sistema Único de Saúde, o que caracteriza ele seria
a atenção integral, mas dentro de uma regionalização e dentro de uma situação onde todos tenham acesso a isso daí. Mas essa questão da demanda reprimida que o senhor falou é que torna interessante esse contexto, porque uma vez que essas crianças deixam de morrer intrauterinamente, como o senhor falou, ou no momento do parto, aumentam o número de nascimentos, então acaba refletindo nessa quantidade de UTI. De repente, a necessidade dela acaba, a demanda aumenta. Seria isso, então? Claro, nos últimos 20 anos, né, houve principalmente, muito claro, no Brasil, o maior componente da mortalidade infantil hoje é o componente neonatal, né? No nosso estado, aproximadamente 2/3 dos óbitos que acontecem abaixo de 1 ano estão concentrados no período neonatal, quer dizer, no primeiro mês de vida, mais precisamente nos primeiros 28 dias de vida. E metade deles estão na primeira semana. E os próprios estudos internacionais têm colocado muito claro que a questão dos distúrbios respiratórios relacionados principalmente à prematuridade, ou a anóxia, que é a falta de oxigenação na hora do nascimento, ou a infecção, que tanto pode pegar da própria mãe, por exemplo, a infecção urinária não diagnosticada no pré-natal, é um problema sério de saúde pública. A mãe perder líquido, né, por mais de 18 horas também, né, é um processo de um risco muito maior, ou qualquer infecção que a mãe tenha. Para o bebê, quer dizer, uma infecção que para a mãe possa até passar desapercebida, de poucos sintomas, para o bebê pode ser terrível. Então a questão da infecção, tanto a infecção que vai pegar da própria mãe, ou a infecção das maternidades superlotadas, das UTIs neonatais superlotadas. Então essas três grandes patologias são as grandes causas de óbito. Mas nós temos também os componentes das malformações congênitas, né? À medida que você avança na assistência, quer dizer, diminuímos muito as mortes por diarreia, as mortes por doenças respiratórias. E do componente neonatal, houve um avanço muito importante na questão da atenção ao recém-nascido, mas ainda temos números ainda alarmantes. E hoje nós convivemos com os dois grandes problemas, os problemas antigos e os problemas novos. Mas por que com tantos avanços ainda tem tão pouco número, tão pouco o número de UTI neonatal no Brasil, inclusive aqui em Alagoas? Por que isso? Há uma estimativa... Se tivemos avanços, esse seria o ponto, na verdade. Claro, porque nós ainda não avançamos o que nós precisaríamos avançar, né? A nossa dívida para com a criança, para com a assistência materna infantil ainda é muito grande, né? Reconhecendo o avanço, mas ao mesmo tempo temos grandes desafios, que são, por exemplo, eu precisaria de para cada 1000 nascimentos no ano eu tivesse pelo menos 2 leitos de UTI neonatal, né? 2 leitos de UCI, né, convencional, uma unidade de cuidados intermediários, e 1 leito de unidade de cuidados intermediários chamado Canguru. Né? Esse seria o modelo ideal. O ideal. E a realidade da gente como é? Infelizmente, nós temos, né, em termos de UTI neonatal, precisaríamos ter mais de 100 leitos. Nós não temos ainda esses 100 leitos no estado, né, de UCI neonatal, mas outros 100 e de cuidados intermediários, um número muito maior. Então, quer dizer, se a gente for analisar, nós precisamos de ter mais leitos. Avançamos porque nós não tínhamos quase leito nenhum, ou esses leitos eram concentrados simplesmente no Hospital Universitário e na Santa Mônica. Hoje nós temos, né, no Hospital do Açúcar, também unidades de UTI. Nós temos no interior do estado, em Arapiraca, em São Miguel, em Palmeira dos Índios. Que já ajuda a desafogar um pouco, né? Claro. Porque de um modo geral o que a gente vê, inclusive na questão do parto em si, são as maternidades lotadas, as UTIs neonatais lotadas justamente por falta de uma melhor distribuição, claro, aí tanto dos leitos como do serviço de parto mesmo oferecido. Isso melhor distribuído também ajudaria a reduzir esse ponto. Claro. E é importante compreender que nós temos alguns vazios assistenciais muito sérios, principalmente a região norte do estado e o sertão, né? Apesar de termos em Santana do Ipanema uma unidade de cuidados intermediários, mas a necessidade seria de uma unidade de terapia intensiva, né? Temos discutido isso muito com os gestores estaduais. Há uma sensibilização e uma preocupação com isso, mas precisamos compreender que a nossa dívida é muito grande, precisamos acelerar os passos nessa maior regionalização da assistência. E o comitê, como é que ele está trabalhando para tentar mudar essa situação? O comitê ele está se reorganizando porque, assim, com a mudança, né, dos gestores da gestão, houve um novo convite, né, e uma renovação do quadro do comitê, né? Eu representava, por exemplo, o Conselho de Direitos da Criança, né?
E aí agora está sendo novamente reorganizado esse comitê e ele tem participado. O comitê já existe desde o começo do ano de 2000, aqui em Alagoas, ele tem participado ativamente, inclusive nessa ajuda na reorganização do Sistema Único de Saúde e dos leitos de UTI neonatal. Os grandes avanços que a gente teve, o comitê teve um papel de protagonista muito importante. Porque tem que ficar, na verdade, é um trabalho de acompanhamento, né, de formiguinha, tem que ficar ali monitorando, insistindo, participando para que o negócio dê certo. A grande importância do comitê é porque ele participa, né, membros ligados aos gestores estaduais, né, como também da sociedade civil e as sociedades médicas, os conselhos também, né, profissionais. Então, é um processo de articulação e uma coisa muito interessante que surgiu a partir desse comitê também foi as discussões e a organização de uma gestão mais articulada do poder público junto com essas maternidades e também as sociedades médicas. Então, é um processo que precisamos discutir cada vez mais a organização dessas maternidades, não somente a questão de você ter leitos de UTI, mas você ter todo um trabalho de qualificação profissional, de capacitação dos profissionais, desde os profissionais que trabalham no pré-natal, como também na assistência hospitalar. Até porque a gente fala do leito de UTI, mas na verdade é o dado que chama a atenção por essa carência muito grande que a gente encontra no Brasil inteiro, mas a gente tem que lembrar que é um tratamento que tem que ser integralizado, né? Assim, e para que se haja esse atendimento integral, realmente tem que ter essa relação espacial entre leito de UTI neonatal, entre a distribuição dos estabelecimentos que oferecem o serviço de parto, né? Assim, é necessário que haja uma visão global aí dessa situação. Claro. Não é simplesmente focar num problema. A integralidade, né? A assistência integral à gestante e ao recém-nascido, né? A parturiente também, quer dizer, assistência regionalizada e hierarquizada. Quer dizer, eu não preciso ter leitos de UTI em todos os municípios, mas eu preciso que haja um sistema integrado, regionalizado. E isso, o Estado tem um papel importante. E que haja também um número suficiente, né, para quando aquela pessoa precisar do leito, ela ter acesso, né? Eu deixo aqui claro, né, o esforço dos gestores, mas também a pressão da sociedade civil para que tenhamos leitos, em especial na região do Sertão e na região norte do nosso estado. Precisamos avançar. Sem essa regionalização mais organizada, muito do que nossos esforços hoje a gente pode, né, não atingir o sucesso que a gente gostaria. Mas é importante mostrar, né, essa organização, essa regionalização. Perfeito. Então, doutor, muito obrigado pela sua presença, pelas suas informações. Agradeço também. No próximo bloco você vai saber como se tornar um microempreendedor individual e as vantagens que isso traz para quem quer começar aí o próprio negócio.